Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro, para mais uma reflexão, mais um tema e assim a gente continuar passo a passo, desenvolvendo aí os temas que são necessários para essa nossa caminhada. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a Santíssima Trindade. Nós falamos no nosso último encontro sobre Deus Pai, no penúltimo encontro nós falamos sobre o Espírito Santo e falamos algumas vezes sobre Jesus Cristo, Então nós falamos já individualmente sobre as três pessoas da Santíssima Trindade. E são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus na Santíssima Trindade. E antes de começar, para que a gente tenha o discernimento necessário, vamos fazer a invocação do Espírito Santo para que Ele nos ajude na nossa compreensão desse grande mistério da nossa fé, esse grande mistério da fé cristã. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a Santíssima Trindade, ou a Trindade Santa, como é conhecida, E como eu já comentei, é um grande mistério da nossa fé, da fé cristã. Então, para que nós creiamos em Cristo, nós temos que crer na Santíssima Trindade, porque foi o próprio Jesus Cristo que nos revelou a Santíssima Trindade, que nos revelou Ele como Filho de Deus, e revelou o amor entre Ele e o Pai, que é o Espírito Santo. A Igreja, ela reserva um dia do ano, para a gente fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. Então, todos os anos, no primeiro domingo, depois de Pentecostes, nós temos a celebração da solenidade da Santíssima Trindade. Pentecostes, vocês se lembram, aquela festa onde nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, aqueles discípulos que estavam escondidos, durante 50 dias ali de medo da perseguição, depois da morte de Jesus, estavam perdidos, sem saber o que fazer, e a descida do Espírito Santo sobre eles é que os encorajou a cumprir aquele pedido de Jesus Cristo: ide pelo mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então a Santíssima Trindade é celebrada no próximo domingo, depois de Pentecoste. A Santíssima Trindade, ela é esse grande mistério de um só Deus em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só Deus pode nos dar a conhecer esse grande mistério. Então por isso que é importante nas nossas orações, a gente vai ser repetitivo, mas é necessário, para que nós, nas nossas orações, peçamos também o discernimento para o entendimento de todos os grandes mistérios da nossa fé, entre eles a Santíssima Trindade e o mistério da Eucaristia, de Jesus Eucarístico, que nós vamos tratar num encontro específico mais adiante. Por que a Igreja ela reserva esse dia para essa reflexão? Porque nós precisamos refletir sobre a nossa vida de batizados. Quem já foi batizados, o porquê desse batismo, o que significa ele na nossa vida, e para vocês que ainda, alguns de vocês que ainda não têm o sacramento do batismo, já comecem a pensar o significado disso,
desse sacramento na sua vida. Porque o próprio Jesus Cristo disse aos seus apóstolos, né? Está narrado lá em Mateus no capítulo 28. Lá ele diz assim: Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ou seja, nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. E o batismo, né, é o sacramento que coloca a gente nesse início de vida cristã. Bom, mas antes de nos aprofundarmos mais sobre a Santíssima Trindade, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco para vocês sobre a forma como nós invocamos a Santíssima Trindade, que é o sinal da Santa Cruz. Nós temos o sinal da Santa Cruz e nós temos a oração da Santa Cruz. E muitas vezes as pessoas não dão o devido valor, né, a essa oração e a esse sinal. Nós temos o sinal da Santa Cruz, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós temos a oração da Santa Cruz, que nós fazemos os 3 sinais da cruz na testa, na boca e no peito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos detalhar um pouquinho isso. O sinal da Santa Cruz, que é sobre a testa, sobre o peito e sobre os ombros, que nós costumamos e devemos fazer, né, sempre que nos levantamos, que nos deitamos, sempre que iniciamos uma oração, que entramos na igreja, nós precisamos invocar a Santíssima Trindade. Ou seja, através desse sinal, nós estamos dizendo que aquela oração, que aquele momento, que aquela atividade que nós vamos desenvolver, nós estamos colocando nas mãos da Santíssima Trindade, nas mãos de Deus. E muitas pessoas não entendem a importância desse sinal de invocação e da oração da Santa Cruz. O sinal da Santa Cruz ele não pode ser tratado apenas como um ritual. Ele, na verdade, é o sinal do cristão. E é por meio deste sinal que nós invocamos a proteção de Deus. É através dele que nós pedimos que, pelos méritos da Santa Cruz de seu Filho Jesus, que ele nos livre dos nossos inimigos, que nos livre de todas as ciladas do mal que atentam contra a nossa vida e contra o nosso espírito. E por isso que ela deve ser feita sempre de uma forma muito solene, de uma forma muito respeitosa, deve ser feita com toda a devoção. Quando nós fazemos a oração da Santa Cruz, e nós dizemos, né, pelo sinal da Santa Cruz, e fazemos esse sinal na testa, nós estamos pedindo a Deus que nos dê bons pensamentos, né, pensamentos nobres, pensamentos puros, e que Ele afaste de nós todos aqueles pensamentos ruins e que só nos causam mal. Então, quando nós fazemos esse sinal da cruz na testa, é com essa intenção que nós devemos fazer, que a nossa mente esteja sempre voltada para Deus. Quando nós fazemos o sinal da cruz na boca e dizemos, livrai-nos Deus nosso Senhor, nós estamos pedindo que dos nossos lábios só saiam louvores a Deus, só saiam coisas boas, que tudo o que nós falarmos seja sempre para a edificação do reino de Deus, né? E para o bem daqueles que estão à nossa volta. E quando nós fazemos o sinal da cruz sobre o coração e dizemos dos nossos inimigos, é porque nós estamos pedindo para que em nosso coração, né? Nós dizemos coração, mas na verdade é na nossa mente, né? Só reine o amor, a lei de Deus, e que Deus nos afaste de todos os maus sentimentos, do ódio, da avareza, da luxúria, enfim, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que nos afasta dos seus caminhos e dos seus ensinamentos. E nos faça, né, verdadeiros adoradores de Deus, verdadeiros adoradores
da Santíssima Trindade. Então, agora que você tem um pouco mais, né, de noção, de conhecimento da importância do sinal e da oração da Santa Cruz, é importante que vocês passem, né, a ter esse hábito de fazer sempre o sinal da cruz. Quando se levanta, quando se deita, ao entrar numa igreja, antes das refeições, né, e assim por diante. Bom, voltando aí então agora que nós sabemos, né, invocar a Santíssima Trindade, vamos continuar a refletir, né? Já falamos que é o maior mistério da nossa fé, é o grande mistério de um só Deus em três pessoas. Devemos lembrar sempre que são três pessoas, mas sempre com a mesma essência, com a mesma natureza e com a mesma substância. Nós temos que ter em mente também que a nossa religião, que a nossa fé, na verdade, né, ela é uma fé monoteísta. Ela é uma fé em um único Deus. Nós não podemos correr o risco de pensar na existência de três deuses, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam deuses separados. Não, eles são um só Deus em três pessoas, com a mesma natureza, mesma essência e mesma substância. E isso a gente já percebe desde lá do Antigo Testamento, né? Quando lá no livro do Deuteronômio, Moisés fala ao povo, né, a pedido de Deus. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por que foi necessário Moisés falar isso para o seu povo, né? Porque eles, quando atravessaram o Mar Vermelho, começaram a sua caminhada no deserto, nessa caminhada eles estavam sempre passando, né? Estavam sempre envolvidos por outros povos pagãos, povos que criam em deuses, né? Em vários deuses. E essa contaminação deixava Deus irado, porque Deus sempre ensinou a eles, né, desde Abraão, que Ele era o único Deus, né? Deus já havia dado diversas demonstrações de que Ele era o Deus daquele povo. E mesmo assim esse povo cabeça dura, né, como Moisés o chamava, acabavam deixando se contaminar por essas religiões pagãs politeístas, né? Essas três pessoas da Santíssima Trindade nós vemos, né, o Deus Pai, que é o Criador de tudo o que existe. É Deus Pai que nos criou e nos criou por amor. Nós já falamos isso aqui no último encontro. Nós temos a segunda pessoa, que é o Deus Filho, Jesus Cristo, nascido de Maria e que veio ao mundo para nos redimir. Foi por amor que o Deus Criador entregou o seu próprio Filho. E o Deus Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho. É o Espírito Santo que vive em nós. Por isso nós já falamos, né, aqui que nós somos o templo do Espírito Santo. E para sermos mais santo, por isso o Espírito Santo é chamado também de santificador. Então nós temos o Deus Pai, que é o Criador, o Deus Filho, que é o Salvador, e o Deus Espírito Santo, que é o santificador. Portanto, essas três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Deus, né? E também são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Ou seja, tanto um quanto o outro tem todo o poder, né? É onipotente, é todo poderoso, conhece tudo, por isso é onisciente, né? E também está presente em tudo, é onipresente. Quando nós falamos Deus onipotente, onisciente e onipresente, nós devemos saber que também, mesmo pensando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles também individualmente são onipotente, onisciente e onipresente, pois são Deus. Jesus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade,
é Deus que se fez homem. Por isso é Deus, né, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós já falamos aqui, né, Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus é o Filho que veio à Terra para nos revelar o Pai e pelo Espírito Santo nos conduzir ao Pai, nos conduzir à sua glória e ao seu reino. Como nós já falamos lá no início, né, esse mistério ele está além do nosso alcance, além do nosso conhecimento. Seria muita pretensão da parte de qualquer ser humano tentar explicar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e ainda mais a Santíssima Trindade. Esse é um mistério que está acima da nossa razão. Nós precisamos crer e nós precisamos ter fé para crer. Então por isso que é importante, mais uma vez repetindo, né, que em nossas orações nós peçamos o discernimento, nós peçamos a fé para crer num mistério tão grande. Muitas vezes as pessoas começam a pensar, a refletir sobre isso e acabam desistindo, acabam perdendo a fé. Então é muito importante que você intensifique cada vez mais em suas orações os pedidos, né, para que Deus nos dê o discernimento através do Espírito Santo para conhecermos cada vez mais esse grande mistério da Santíssima Trindade. A existência de um Deus trino, ela foi nos dada a conhecer de uma maneira mais clara pelo próprio Jesus Cristo, né? Foi pela sua palavra que nós aceitamos esse grande mistério. Por mais difícil que seja a sua compreensão, foi porque Jesus Cristo nos revelou é que nós cremos. Em Mateus no capítulo 28 ele diz, né? Eu vou repetir aqui, nós já falamos lá. Jesus aproximando-se lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E já desde as primeiras comunidades, né, na formação da igreja, né, após o Pentecostes, quando os seus discípulos saíram para anunciar o Evangelho, esses discípulos já entenderam esse mistério da Santíssima Trindade. Observa que, por exemplo, que São Paulo, nas suas cartas, ele sempre faz a saudação, né, o início dela, dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, o amor do Pai, a primeira pessoa, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então eles já haviam entendido esse grande mistério da Santíssima Trindade. Um outro momento também que está narrado ali em Mateus, no capítulo 17, foi na transfiguração de Jesus Cristo, né? Quando Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, lá aconteceu a transfiguração de Jesus Cristo, né? E nessa transfiguração eles foram envoltos por uma nuvem e dessa nuvem saiu uma voz que dizia, né? Este é o meu Filho amado, nele está o meu pleno agrado, ouvi-o. E ouvindo isso, os discípulos caíram por terra, tomados de grande medo, né? Porque aquela voz era como se fosse um trovão. Então ali já se manifesta também a presença da Santíssima Trindade, o Pai que fala, o Jesus Cristo que está ali, né? E a nuvem que os envolve, que é o Espírito Santo. No Antigo Testamento já se era enunciado também, insinuado esse mistério, né? Isaías dizia que os serafins cantavam nos céus: Santo, Santo, Santo. E nós fazemos essa oração também durante a missa, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo.
Numa outra ocasião, Jesus ainda diz: o Pai enviará o Espírito Santo. Então é Jesus como segunda pessoa, falando que o Pai, primeira pessoa, enviará o Espírito Santo, terceira pessoa, enviará em meu nome. Então nós temos aí as três pessoas unidas, né, por um só meio, que é o próprio Espírito. E Jesus ainda diz, né, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Diante da grandeza deste mistério que é a Santíssima Trindade, a melhor atitude, né, não é fazermos nenhuma especulação, mas termos fé e termos amor, estudarmos a palavra de Jesus Cristo para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Somente com a fé é que nós vamos poder viver essa realidade, experimentar essa realidade da Santíssima Trindade. E a Igreja também nos ensina muita coisa a respeito da Santíssima Trindade, né? Veja a nossa profissão de fé. Nós já falamos aqui também em um de nossos encontros sobre o creio, né? Então essa nossa profissão de fé que nós rezamos em todas as missas, nós dizemos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, primeira pessoa, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, segunda e terceira pessoa. Depois ainda continua, né? Creio no Espírito Santo. Então a nossa profissão de fé, que a Igreja nos ensina desde há muito tempo, é a existência, é a crença na existência da Santíssima Trindade. E a Igreja ainda nos ensina, através do Catecismo, que Deus é único, não há senão um só Deus. A fé cristã crê e professa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. O próprio Jesus Cristo confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e ainda com todas as nossas forças. Ao mesmo tempo, ele nos dá a entender que ele próprio é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. E isso não vai contra a fé de um Deus único. Do mesmo modo que crer no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, nos introduza a qualquer divisão no Deus único. O fato de nós crermos em cada pessoa da Santíssima Trindade, isso não quer dizer que nós acreditamos que cada um seja um Deus separado. E nós acreditamos, né, o Catecismo nos ensina que nós devemos acreditar com firmeza e afirmar que simplesmente que há um só Deus verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. O que significa essa palavra inefável, né? É aquilo que não se pode nomear ou descrever em razão da sua natureza, da sua força, da sua beleza, da sua forma indivisível, ou seja, uma coisa indescritível. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza. Jesus diz: recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Lá nos Atos dos Apóstolos, São Paulo diz, ele aprofunda, né, essa revelação do Espírito, iniciada por Jesus em vários textos. Em suas cartas, Paulo desenvolve uma longa e belíssima teologia sobre o Espírito Santo, como alguém distinto do Filho e de Deus Pai. Ao mesmo tempo, reconhece Jesus, nosso Senhor, provindo do Pai desde toda a eternidade, porque por quem e para quem tudo foi criado. Embora Deus se revele claramente como sendo trino e uno, permanece mesmo assim plenamente incompreensível. Mas, dada a necessidade de conhecermos o seu mistério divino, nós só podemos nos aproximar tateando, né? Mas para amá-lo, vivenciá-lo,
do que querer provar por raciocínio quem é esta Trindade una ou trina, né? Não se prova a Trindade pela ciência, somente pela fé é que temos acesso a esse grandioso mistério. Convém lembrar que Deus não é um conjunto de forças, por mais poderosas que sejam. Deus é alguém que ama. Aliás, a melhor definição de Deus é: Deus é amor, conforme está lá na primeira carta de João. O amor não pode se fechar sobre si próprio, só ama aquele que sai de si e vai ao outro, como Deus veio até nós através do seu próprio Filho Jesus Cristo. O mistério da Santíssima Trindade é aquilo que é central na fé e na vida cristã. É aquilo que fala do próprio mistério de Deus em si mesmo, é a luz para entendermos tudo o mais. Esse ensino da Igreja, que é um dogma, foi revelado por Jesus e compreendido melhor pela Igreja na história. Portanto, chamamos Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi como Pai que Jesus nos deu a conhecê-lo e amá-lo, como Ele o amava. A insistência de Jesus no Pai nos ajuda a compreender que Ele, o Pai, é a fonte e a origem de tudo. Jesus, revelando a ação continuamente criadora do Pai, falou de si porque vinha a nós e indicou a permanente ação do Espírito Santo até o fim do mundo. Em outras palavras, revelou a atuação da Santíssima Trindade na história da humanidade. E nesse sentido, nós podemos afirmar que toda a criação é obra de Deus. O Deus uno e trino é o grande autor de tudo quanto existe. Como diz São Paulo, fomos criados em Deus, nele existimos, nos movemos e somos. Quando, porém, falamos sobre a atuação de Deus na história da salvação, constatamos a diferenciada ação divina. Enquanto Pai, Ele é a fonte e a origem de toda a criação, inclusive do ser humano. O Verbo encarnado, que é Jesus, o Filho, é o revelador de Deus e o autor da nossa salvação. O Espírito Santo é o dom de Deus para nós, é o nosso santificador. Cada uma das três pessoas divinas atua de modo próprio, mas sempre em comunhão com as outras duas, de modo que a predominância manifesta de uma das pessoas santas não exclui a colaboração das outras duas. Isto é assim porque todo o plano, todo o projeto de Deus é obra comum das três pessoas santas, que têm uma e mesma natureza em comum. Pessoal, mas o mais importante do que tudo isso que a gente fala, ou de todo o raciocínio que a gente faça sobre as três pessoas da Santíssima Trindade, de forma individual, ou como Deus, como abrangindo as três pessoas, não há como defini-lo. O mais importante é nós experimentá-los como Deus. Quanto maior a abertura pessoal para com os outros, especialmente para com os pobres, excluídos, rejeitados, maior será a nossa experiência com Deus. É aquilo que nós falamos há pouco. Quanto maior a nossa humildade, maior será o nosso entendimento desse e de outros tantos mistérios de Deus. Na história da humanidade, na história da salvação, foi assim que Deus se revelou, sempre aos mais humildes, àqueles mais excluídos. Experimentar Deus é encontrar o amor profundo pela vida, pelas pessoas, pelas coisas que fazem sentido. Todavia, pode acontecer que algumas pessoas, como foi, por exemplo, o caso de Madre Teresa de Calcutá, pessoas que experimentam Deus através da própria ausência divina. Madre Teresa achava que Deus não estava presente na vida dela, tamanho era o sofrimento que ela via à volta dela. Então ela muitas vezes sentia essa ausência de Deus. Querem estar com Deus, mas Deus lhes parece distante, ausente. E mesmo assim, elas lutam e se empenham para encontrar-se com o divino.
Deus, antes de estar na cabeça, está no coração das pessoas. Aliás, no coração humano mora a Trindade Santa. E são muitos os que não a encontram, porque buscam Deus fora ou longe de si. É aquilo que nós vamos comentar no próximo encontro sobre o chamado à santidade, a busca pela santidade. Então nós devemos buscar Deus longe das coisas deste mundo. Não é nas coisas materiais, no apego às coisas desse mundo que nós vamos encontrar a Deus. E para a gente encerrar, nós devemos sempre também dar glórias à Santíssima Trindade. Não esqueçamos nunca, pessoal, de nas nossas orações fazermos os nossos agradecimentos e louvarmos e darmos glórias a Deus. Por isso que nós temos essa oração que a gente sempre encerra, o nosso conjunto de orações, que é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ou seja, essa Santíssima Trindade, esse Deus Trino, ele é também eterno. A gente deve ter em mente que o tempo ele só existe para nós porque nós somos seres temporais. Para Deus não existe tempo, Deus é eterno. Então é difícil essa compreensão porque nós vivemos no tempo, mas para Deus não existe o tempo, Deus é eterno. Então, pessoal, essa é a mensagem que nós tínhamos para vocês hoje sobre a Santíssima Trindade. Como nós falamos, um grande mistério que é necessário que vocês se aprofundem, que vocês estudem bastante sobre isso, que coloquem nas suas orações a nossa grande pequenez diante de Deus, diante desse mistério tão grande. Ok? Mais uma vez, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo, se Deus quiser.